A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal Quer, através da Vivo TV. Aqui em São Paulo, canal 631, Vivo TV também canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139. O Brasil inteiro pode acompanhar aí o canal Quer, através do YouTube também, planeta inteiro. Canal Quer TV Brasil, Instagram, @canal Quer TV. Está conectado? Vai lá no meu YouTube também, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Vai no YouTube, se inscreva no canal do Fred Júnior, vai ser bem-vindo. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. E claro, o assunto palpitante dos últimos tempos, manipulação de resultados, a Operação Penalidade Máxima, começou lá em Goiás e atingiu o Brasil inteiro. E quando se parecia, e por diversas vezes aqui no Bola Não Para, nós falamos de manipulação de resultados, com Mauro Costa, que é ligado ao Sindicato de Atletas, que tem o curso da Interpol, o único brasileiro que tem o curso da Interpol sobre manipulação de resultados. A gente fala, Série A vai ser difícil. Não vai chegar na Série A, é difícil, o futebol mais rico, né, com salários mais altos. Que é isso, hein? A operação que tem mostrado nas escutas é coisas assombrosas, assim, me assustou muito. A gente sabe em relação ao nível escolar, de alguns atletas, a desinformação, muitas coisas, eles sempre têm muitas pessoas próximas para ajudar, então às vezes falta informação, falta instrução, mas outros realmente não serve colocar nesse lado. É coisa da índole. Né? A gente percebeu também em alguns áudios, né, que foram aí captados, já mostrados na imprensa dessa operação Penalidade Máxima. E agora a gente quer saber o que pode acontecer com o atleta, né, na área civil, criminal, esportiva e trabalhista. O que pode acontecer? Por isso, nosso convidado, o Felipe Crisafulli, que é advogado especializado em direito esportivo do escritório Ambiel Advogados, que já esteve aqui presente com vários outros advogados também participando, né, gentilmente aqui no A Bola Não Para. Doutor Felipe, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para, tudo bem? Tudo bem, Fred. Obrigado pelo convite. Estou à disposição hoje e sempre. Opa, que legal. Muito obrigado. Como começou essa área do esporte para o senhor? Normalmente, assim, os jornalistas esportivos falam que é um jogador frustrado. E eu posso dizer que no meu caso foi, mas tudo bem. Não estamos falando de mim nesse momento. Mas no caso do senhor aí, como que foi para esse lado do direito, mas também ligado ao esporte, que é uma área que vem crescendo cada vez mais? Bom, não estamos falando de você, mas estamos falando de mim, que é o mesmo caso. Eu joguei futsal e depois futebol de campo até os 16, 17 anos. E aí naquela profissionalização, como é que faz? Terminando os estudos na escola, para entrar na faculdade, enfim. E agora a dúvida do esporte, né? A vontade de ser jogador, mas a dúvida se vai dar certo. Exato. Se vou me tornar de fato um profissional, que vou poder viver disso e tudo mais. Nós temos um percentual ínfimo de jogadores que realmente conseguem viver apenas do esporte. E a gente muitas vezes acha que, vou ser um Neymar. Neymar é a ponta da ponta da ponta da ponta e mais uma ponta do iceberg, sabe assim? Então, acabei optando pelo direito nesse momento ali de decisão. E aí entrei na faculdade, cursei direito. Quando eu fui fazer o mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, lá eu tive contato com o professor Dr. João Léo Amado, que é da área do direito do trabalho, mas a tese de doutorado dele é em direito esportivo. E aí foi quando as coisas de fato se encaixaram. Eu já tinha feito alguns cursos, alguns seminários, participado de alguns seminários, enfim, na época da faculdade, nessa área do direito esportivo, mas eu não tinha conseguido entrar no mercado de fato. Aí lá no mestrado, emendei o doutorado também em Coimbra, segui com o próprio professor João Léo Amado como orientador, e aí quando eu voltei para o Brasil, consegui, enfim, trabalhar na área com o direito do esporte e estou nela já desde meados da década passada, vamos dizer assim. Legal. E o senhor foi para Portugal para estudar mesmo, ou tinha algum interesse de estar em Portugal também, ou foi exatamente por causa desse estudo? Eu fui para estudar. Fui para o mestrado, emendei o doutorado, mas quando fui, o meu irmão já tinha ido para lá para estudar, na época fazer intercâmbio durante a faculdade, tinha gostado da experiência, aí me incentivou e tal. Eu falei, tá bom, vou fazer, mas como eu já estava formado, eu fui para o mestrado e depois acabei emendando doutorado também. Também, o seu irmão também da área do direito? Também. Então a família aí tá... a família toda... Mas ele não é do esporte? Não. Ele passou no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. Que bom. Que bom que eu falo, porque o concurso público é difícil, mas dá uma estabilidade, algo sim. né? Tem os prós e os contras, vamos dizer assim. Com certeza. E a área do esporte cada vez crescendo, a área do direito desportivo. A gente vem com cada vez mais assuntos
são temas que vão aparecendo, e no caso, manipulação de apostas é um deles, mas são temas que vão surgindo e vai crescendo, né? A gente está percebendo cada vez mais, tem mais advogados falando a respeito, antes era uma coisa muito mais fechada, hoje a gente vê muito mais gente falando a respeito, gente participando dos STJD, TJD. Gostaria que você falasse um pouquinho desse crescimento da área também. O direito desportivo é um nicho, dentro dele a gente tem vários nichos, basicamente. Sim. Porque o direito desportivo ele dialoga com quase todas as áreas do direito. A gente tem questões afetas ao direito desportivo que a gente consegue buscar na Constituição brasileira. O artigo 217 da Constituição trata do direito desportivo, vamos dizer assim, grosso modo, sim, é claro. Nós temos o direito criminal dialogando com o direito desportivo, ou o direito desportivo dialogando com o direito criminal, com o direito trabalhista, com o direito civil, enfim, com quase todas, se não com todas as áreas, com todas talvez seja um pouco de pretensão, mas se a gente pensar no direito previdenciário, também tem suas repercussões no direito trabalhista, no direito desportivo, sim, ou o direito tributário, e por aí vai. Então, cada vez mais as pessoas começaram a perceber que às vezes elas podem ser um jogador frustrado e que vão enveredar pela área do jornalismo ou do direito e conseguir trabalhar com o esporte de alguma forma, mas elas também perceberam que não necessariamente elas precisam estar inseridas no direito desportivo, pegando agora, claro, né, a área do direito, propriamente dito. Então, assim, ela pode ser um advogado tributarista cujos clientes principais são da área do esporte. E aí a gente pode pensar em questões envolvendo transferência de atletas, ou atletas que residem e trabalham no exterior e têm de prestar declaração de imposto de renda, seja aqui, seja no estrangeiro. A gente pode pensar em questões laborais, de direito do trabalho, que geram suas repercussões no âmbito do esporte. Enfim, aí a gente vai até amanhã dando exemplos. E agora, no nosso caso de hoje, que é da manipulação de resultados, principalmente, o direito criminal é quem está, talvez, neste momento, mais dialogando com o direito esportivo. Mas, como você mesmo comentou no início do nosso bate-papo aqui, direito civil, direito trabalhista e o direito esportivo propriamente dito, tudo isso está envolvido nessa questão da manipulação de resultados, sem dúvida. Agora, para fins de acesso, sim, enquanto operador do direito, que é uma expressão bonita que normalmente a gente acaba usando para quem é profissional da área, mas para o operador do direito participar do TJD, do STJD, aí não necessariamente ele é de fato estudioso num primeiro momento, já aquele que sempre quis participar da área desportiva, às vezes cai no colo, entre aspas, no bom sentido da palavra, né, da expressão, essa participação, porque como é indicação, às vezes a pessoa nem tinha se tocado que ela tem aquele interesse, mas ela gosta, por exemplo, da área criminal, e pensa, é uma questão de disciplina, de eventual sancionamento, tem a ver com, em algum sentido, com a área criminal. Aqui eu posso juntar, eu gosto de esporte, não me via trabalhando com esporte porque eu sou criminalista, mas aqui eu posso, de repente, juntar o útil ao agradável. E aí muita gente, hoje em dia, cada vez mais, participa também desses tribunais desportivos porque enxergam uma possibilidade de juntar o útil ao agradável, mas, óbvio, se preparam, fazem por onde? Do jeito que eu estou falando, pode parecer que qualquer um chega lá e fala, eu quero participar. Não, não é assim. E o pessoal que trabalha é muito bem preparado, não é remunerado. É isso que eu ia falar. Continua sendo continua não remunerado. É mesmo de vocação, vamos dizer assim, e de interesse de ajudar com o esporte brasileiro. E, de uma certa forma, participar da coisa, né? Porque o TJD, o STJD, claro, o TJD é ligado à Federação Paulista, os casos de futebol, mas o STJD de todos os esportes, né? Na verdade, cada esporte tem o seu TJD, sim, que é no âmbito estadual, no âmbito da Federação Estadual, e cada esporte tem o seu STJD também, que é no âmbito das competições nacionais, vamos dizer assim. Isso também, grosso modo, sim, e tal, mas basicamente a gente tem o TJD da Federação Paulista de Futebol, como tem o TJD da Federação Paulista de Handball, sim, por exemplo. E aí tem o STJD do futebol, ligado à CBF, fica lá no Rio, e tem também o STJD do futsal, por exemplo, enfim. Porque cada esporte tem a sua justiça desportiva própria. Porque até em voga esse momento o caso Wallace, né? No vôlei é um dos exemplos aí. Sim. Né? Como tem todas as esferas, todas as modalidades, um caso a respeito sobre a área também do direito desportivo. Mas vamos falar da manipulação de resultados, da superação penalidade máxima. Antes, uma opinião como um participante do esporte na sua área de atuação, é claro. Foi surpresa ver esses áudios? É claro, a gente quando começa a ver um crescimento da casa de apostas, isso não é um caso só do Brasil.
tem um mundo inteiro em relação à manipulação de resultados. Cansa-se de ver, aí tem documentários na Netflix, por exemplo, você pode ver basquete, gente envolvida, jogador, gente envolvida, dirigente, entre outros esportes envolvidos aí, e não só nos Estados Unidos também, o mundo inteiro em relação à manipulação de resultados. Mas surpreendeu dessa forma, como foi? Dá para se comparar com outro caso que nós tivemos aqui, eu trouxe até o Salvo Espínola, que foi citado, mas ele depois provou que não tinha nada a ver, com a máfia do apito, né, com Edilson Pereira de Carvalho, que até rezava, fazia o sinal da cruz ali, e mal sabíamos que ele estava ali fazendo algo que não deveria ser feito, infelizmente. Mas o que o senhor vê em relação a tudo isso? A gente, no âmbito do que pode acontecer com um atleta, como que o senhor está vendo tudo isso que está surgindo, que para mim, militando aí mais de 23 anos aí no esporte, algumas coisas me surpreenderam. Tem coisa que o ser humano não me surpreende mais, né? Apesar que a gente sempre se surpreende com alguma coisa. Mas algumas coisas me surpreenderam, tamanha desconhecimento, às vezes, da lei. Não vai acontecer nada. Vamos, é só uns cinquentinha e tal, como se fosse minimizando, como se não estivesse fazendo algo grave, né? O que o senhor... Eu estiquei um pouquinho, mas como que o senhor tem observado isso aí? Eu acho que na sua resposta, ou no seu comentário, a minha resposta está inclusa ali, que é surpreende sem surpreender. Tá. É tipo isso. Surpreende na medida em que a gente sempre acha que nunca vai acontecer. Sim. A verdade é essa. É a mesma coisa que o marido que acha que a mulher nunca vai trair, ou vice-versa, enfim, a gente pode dar N exemplos desse gênero. A gente sempre acha que é com o outro que vai acontecer alguma coisa e não com a gente. Quando a gente está no meio do esporte, a gente sempre tende a achar que o nosso meio é mais lícito, vamos dizer assim, do que o do outro. Tá. E a gente pensa, no Brasil isso não vai acontecer, ainda mais numa Série A, porque os jogadores recebem altos salários. A gente comentou há pouco que é 1%, são 2% no máximo que ganham de fato esses altos salários. Mas, primeira divisão, clubes de ponta, como foi o caso de vários dos denunciados, a gente imagina que não vão se vender, entre aspas, para uma situação dessa. Então, surpreende nesse sentido. Agora, não surpreende porque se a gente olhar o histórico do Brasil e do mundo, e de várias modalidades, como você mesmo frisou, do futebol ao basquete, passando por cricket, por MMA ou o que seja, boxe, etc. A gente sempre tem casos no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Europa, na Oceania, na Ásia, em todos os países e continentes, em todas as modalidades, sempre teve casos. A gente teve no Brasil a máfia do apito, que você mesmo comentou, sim, e que naquele momento surpreendeu, mas não foi o primeiro caso. A gente já tinha tido no passado... Da Loteria Federal, um caso aqui no Brasil também. Então, assim, parece que passam alguns anos, algumas décadas, a gente esquece e aí a gente se surpreende de novo, porque fica apagado na nossa memória, ou porque é uma nova geração que está tomando contato com aquela notícia e aí acaba se surpreendendo. Mas a verdade é que, assim, artimanhas, de forma bem genérica, a gente tem em todas as áreas da atividade humana. A gente tem sempre alguém querendo passar a perna no outro. Ser mais esperto que o outro. Exatamente. E aí é muito dessa lógica que também os jogadores acabam sendo aliciados, vamos colocar assim. Porque aí se acham mais espertos, muitas vezes se acham mais espertos e ninguém vai me pegar, ninguém vai perceber. Tomei um cartão amarelo, em todo jogo eu tomo, ou jogo sim, jogo não eu tomo. Por que eu não posso tomar nesse jogo? Não vai dar nada, ninguém vai me pegar, eu tô tranquilo, eu sou jogador do clube XYZ da Série A do Brasileirão, não vai acontecer nada comigo. E aí tem muito do que você comentou, de falta de conhecimento das regras, porque tem previsões desde a legislação no Estatuto do Torcedor, que prevê como crime essa conduta de de forma genérica, manipulação de resultados, mas tem também na CBF, no regulamento da CBF a previsão, no regulamento da FIFA tem previsão. Então, assim, a gente tem vários dispositivos que tentam impedir ou minimizar ao máximo, com perdão aqui do trocadilho, esse tipo de condutas, esse tipo de situações, mas a gente, infelizmente, acaba correndo ali contra o rabo, né, tentando ir caçar o caso quando ele acontece, porque impedir de modo genérico e prévio é quase impossível. Doutor Felipe, então, no caso prático, um atleta que está aí denunciado na esfera esportiva, vamos separar por partes, né? Na esfera esportiva, o que pode acontecer com esse atleta? Na esfera esportiva a gente tem algumas possibilidades, tanto do ponto de vista do regulamento da CBF, quanto do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
No âmbito do Regulamento Geral das Competições da CBF, o artigo 135 ele prevê que aquele atleta ou dirigente, e ele até distingue as possibilidades de sanções para cada uma dessas pessoas, mas pegando aqui o atleta, que é até onde a gente sabe quem está envolvido na Operação Penalidade Máxima, até agora não teve nenhum dirigente cujo nome veio à tona. E nem árbitro, porque também surgiu um zum-zum, vai aparecer um árbitro aí. Ainda não, por hora não. Pode ser que numa fase mais à frente venham a surgir outros nomes de árbitros ou dirigentes, sim, mas por hora os nomes que surgiram foram todos de atletas. E aí na esfera desportiva, do âmbito do regulamento da CBF, a gente tem o artigo 135 que prevê algumas sanções, e entre elas a gente tem a possibilidade de o atleta vir a ser, no limite, até banido do esporte. Claro que tem algumas hipóteses de dosimetria, desde a multa até a advertência ou suspensão por partidas ou prazo, mas no limite, dependendo da conduta, do quão grave seja a conduta, se é reincidente ou não, enfim, tem algumas peculiaridades que vão ser levadas em conta no momento da eventual apenação, da sanção, e aí o atleta pode ser punido dessa forma, porque o artigo 65 do próprio regulamento prevê que a manipulação de resultados é proibida, e aí descreve lá quais são as condutas que correspondem à manipulação de resultados e tudo mais. E já o dirigente, aproveitando o gancho que a gente comentou, se o dirigente estiver envolvido, aí digamos que o buraco pode ser um pouco mais embaixo, porque aí o clube pode até mesmo vir a ser rebaixado, além de uma eventual anulação das partidas, que isso também o CBJD prevê, dependendo do tipo de conduta, e dependendo, né, da forma como o atleta venha a ser denunciado, a anulação da partida pode ser determinada pelo STJD. Tá. Considerando que a gente está diante de casos do Campeonato Brasileiro, então a competência vai ser do STJD, como a gente falou no bloco passado. O campeonato, que por enquanto está sendo analisado, tudo 2022. Isso. Tem efeito retroativo, por exemplo, de anulação de partida? É mais difícil, é mais uma questão... Aí sim, vai só no dirigente ou vai só no atleta? Eu acho mais difícil, assim, impossível não seria, mas eu acho mais difícil porque a gente tem também no âmbito do esporte um princípio que chama princípio pro competizione, que é o princípio pró-competição, a favor da competição. Ou seja, a gente tende ao máximo a prevalecer os resultados em campo. A gente pode lembrar da máfia do apito, você vai dizer, mas Felipe, naquela oportunidade foram 11 jogos. 11 jogos que foram remarcados e refeitos. Mas naquele momento estava ainda no curso da competição, não tinha um campeão já declarado. Era mais fácil, entre aspas também, porque nunca é fácil, uma decisão dessa nunca é simples, mas ainda tinha espaço no curso do calendário para refazer os jogos e tentar ao máximo a verdade desportiva, considerando que, além de tudo, naquela época, o objetivo era acerto de resultado. Sim. Era vitória ou derrota. Agora, pelo que a gente sabe, é cartão amarelo, o pênalti, ok, pode gerar com maior probabilidade do que o cartão. Escanteio, vermelho. Mas o pênalti talvez seja o que se aproxima mais do acerto do resultado propriamente dito. Porque uma expulsão pode, mas a gente, semana passada mesmo, teve um Fla-Flu, o Flamengo jogou o segundo tempo inteiro, basicamente, com um jogador a mais, porque o Felipe Melo foi expulso, e nem por isso o jogo saiu do 0-0. Sim. Então, assim, é óbvio que um pênalti, a chance de mudar o resultado do placar da partida é maior. Mas não é a única hipótese de se ajustar o resultado. Mas, tanto que em inglês o termo é match fixing, que seria basicamente o ajuste da partida, né? Não necessariamente a manipulação do resultado, porque quando a gente fala em manipulação do resultado, a gente tende a pensar que está ali mexendo no resultado propriamente dito, mas não necessariamente. A gente pode só estar fazendo um ajuste numa outra forma uma outra situação que ocorre no jogo, como, por exemplo, número de cartões amarelos, ou vermelhos, ou pênaltis, e por aí vai. Então, no âmbito desportivo, a gente tem o regulamento da CBF e o CBJD, e aí, basicamente, a gente vislumbra ali 2 dispositivos, que são o artigo 243, parágrafo 1º, e o 243A, salvo engano, que prevêem essas as condutas. A primeira, do primeiro dispositivo que eu mencionei, seria praticar algum ato que seja contrário ou prejudicial à própria equipe. Certo. Então, tomar um cartão, ou praticar um pênalti, pode ser enquadrado nesse dispositivo, e o outro seria mais voltado mesmo para manipular o resultado, e aí cada um tem sua pena. O primeiro vai ali de 360 a 720 dias de suspensão, com a possibilidade também de 6 a 12 partidas de suspensão pelo outro, né? E além de multa de 100 a 100 mil reais, enfim, aí cada caso é um caso. Banimento do esporte só se ele fosse recorrente, tivesse
praticado novamente. Sim, a gente dificilmente, num caso isolado, a não ser que a gravidade da conduta fosse muito elevada para a gente considerar a possibilidade do banimento. Senão entra naquela dosimetria que a gente tem de sempre se pautar, e se a gente não se pautar nela, entra numa... Então, cria-se uma jurisprudência que pode dificultar no futuro. E a gente passa a ter uma situação que uma conduta ínfima é super punida, para dar exemplo, mas aí que é até de direito criminal que a gente fala, o direito criminal não está aqui para dar exemplo. Sim. A verdade é essa, a gente como cidadão comum, vamos dizer assim, a gente muitas vezes pensa, esse aí tem que ser punido exemplarmente, mas se tiver isso numa sentença, esse aqui está sendo punido exemplarmente, ele tem até um argumento para recorrer e eventualmente aquela decisão ser anulada, Sim. porque ninguém deve ser punido exemplarmente. Porque eu fui e o outro não foi, né? As pessoas devem ser punidas de acordo com as condutas que elas cometeram. Claro. E anulação de jogo por causa de um atleta pode acontecer ou é mais difícil? Só um dirigente envolvido? Difícil, é difícil, assim. O dirigente praticando uma conduta, a gente consegue essa situação mais facilmente. Agora, dependendo do que seja, tem a previsão. Se for reincidente, por exemplo, salvo engano, agora teria de consultar o CBJD, não, porque a gente tem um ditado no direito que é assim, quem sabe artigo de lei de cor é presidiário ou rábula. Rábula eram quando a gente não tinha os cursos de direito no Brasil, muitas pessoas iam decorando leis e passavam a poder advogar para seus clientes, porque não existia ainda o curso de direito. Depois, muita gente ia para Portugal, para a Universidade de Coimbra, que nós mencionamos há pouco, para estudar lá, porque a gente não tinha os cursos as faculdades no Brasil, só no final dos anos 1800, que foi quando elas começaram a surgir, por volta de 1900. Então, assim, esse é o ditado. Então, eu até agradeço eu não decorar os artigos dos códigos. Também que são muitos, né? Também é muito difícil. Agora, a parte trabalhista, porque a gente está vendo alguns clubes encerrando contratos com atletas ainda na investigação. Porque, claro, já apareceu escuta, conversa e tal, indica-se que é culpado, mas ainda não tem essa culpa oficialmente. O cara vai ser julgado ainda. Como a gente utiliza muito no jornalismo hoje, suspeito de, né? A gente não utiliza cravando, né? Há esse cuidado muito grande no jornalismo. Esses casos trabalhistas, pode dar um problema para o clube caso não seja comprovado mesmo efetivamente ou não? O clube está amparado nesse momento de encerrar um contrato trabalhista com o atleta? O que eu vi até agora foram clubes afastando os atletas. Nenhum exatamente suspendendo o contrato, não sei, talvez tenha tido. Teve o Bauerman com o Santos suspendeu por 30 dias, que é o limite máximo, né? E aí, mas a justa causa, que seria o mais grave aqui, que é o que a gente está discutindo agora, nenhum clube fez ainda, até onde eu tenho conhecimento, e imagino que do seu conhecimento também ninguém, né? Por quê? Justamente por isso que você acabou de comentar. Basear na questão criminal é muito difícil, porque a CLT prevê como possibilidade de justa causa a condenação criminal, passada em julgado. Então a gente teria de esperar até a última instância, seja qual for, pode ser o caso de chegar ao STF, mas pode ser que não, pode ser que pare no STJ ou até no Tribunal de Justiça Estadual, enfim. É o famoso transitado e julgado. É o transitado e julgado. E depois da última decisão do caso, e isso, sentença penal condenatória. Ele tem que ter sido condenado, inclusive, é claro. Então, assim, neste momento, pela CLT, especificamente pelo dispositivo do artigo 483, a linha que prevê possibilidade de justa causa pela condenação criminal definitiva, não tem como. Agora, tem quem sustente que possa ser aplicada justa causa por uma outra linha do artigo 483, que seria ato de improbidade, porque gera repercussões na esfera desportiva e, portanto, também na esfera trabalhista do clube com o jogador. E aí gera problemas entre os atletas do próprio grupo, gera repercussões também dos resultados, de credibilidade, enfim. Torcida, entre outras variáveis, que a gente poderia elencar aqui até amanhã, mas é uma decisão que, se for tomada, um pouco mais arriscada, vamos dizer assim, tem de ser bem documentada, tem de estar bem claro que realmente esse ato praticado pelo atleta gerou essa repercussão e pode ser classificado como um ato de improbidade, por exemplo. Agora, pode ser que o contrato preveja algo do gênero, do tipo, se o seu nome vier a ser identificado numa denúncia do Ministério Público, por exemplo, como tendo manipulado resultados, esse contrato pode ser resolvido com justa causa. Não quer dizer que
a Justiça do Trabalho vai necessariamente reconhecer a validade dessa cláusula. Tá. Porque a gente tem regras também no direito, como a hipossuficiência do trabalhador, e isso pode fazer com que a Justiça do Trabalho fale, peraí, o empregador, que é o clube nesse caso, é hipersuficiente, ele tem maior poder aqui, ele, na prática, impôs essa cláusula ao jogador e nós não vamos concordar com essa disposição. Então, assim, o clube, neste momento, apenas afastando o jogador e, eventualmente, suspendendo o contrato, me parece uma conduta muito mais salutar, mais saudável, para evitar uma reversão da justa causa no futuro na justiça. A gente está na parte final, mas eu vou pedir para a gente ter que falar desses dois temas. Criminal, o que pode acontecer com o atleta que participou da manipulação de resultados? O criminal, a gente tem o dispositivo do Estatuto do Torcedor, que prevê o artigo 43C, a questão de, vou colocar genericamente, manipular resultado, sim, mas seria na linha do que a gente comentou há pouco, e aí ele pode pegar de 2 a 6 anos de reclusão e também ter de arcar com uma multa. E aí a multa não tem especificação do valor. Agora, isso o atleta. Os aliciadores, também é bom a gente, sim, comentar, eles, que são os operadores, né, que tentaram manipular o resultado, eles ficam enquadrados no dispositivo seguinte, a pena, a previsão é idêntica, mas eles também foram denunciados por organização criminosa. E aí a pena é mais grave, eles podem pegar até 8 anos, ou a partir de 8 anos, enfim, de pena, e aí já o buraco é mais embaixo, já começa a ficar mais complicada a situação. Agora, o atleta é um tanto quanto improvável, vamos colocar assim. Mas perderia a primaridade, que não é algo que não é interessante. Mas aí cabe, talvez, dependendo se preenchidas as hipóteses, porque aí é uma questão de análise, se houve ou não uma reiteração na conduta, habitualidade, se foi praticado isso de forma profissional, mas cabe, a princípio, o acordo de não persecução penal, que é algo recente, é do governo Bolsonaro de 2018, 2019, do pacote anticrime, quando o Moro era ainda ministro. Sim, ministro da Justiça. E aí foi aprovado esse pacote anticrime que prevê o acordo de não persecução penal. Então, penas de até 4 anos são passíveis de o Ministério Público não oferecer denúncia e fazer um acordo com o sujeito. Então, pode ser... E aí, nesse caso, ele não perde a primariedade. Tá. Não entra na ficha corrida dele, vamos dizer assim. Sim. Então, pode ser uma hipótese, mas depende da interpretação que se vai dar no caso concreto. Mas, independentemente disso, por ser uma pena, aspas, branda, é pouco provável que eles vão, de fato, ser encarcerados, vamos dizer assim, porque eles provavelmente pegariam ali regime aberto ou semiaberto, dificilmente iriam para o regime fechado. E área civil também é possível nessa área, no quesito civil? Está bem no finalzinho mesmo do programa, doutor Felipe. Mas na área civil é possível também? Sim, então vou ser bem singelo aqui na resposta. Sim, mas aí a gente vai pensar mais numa questão de romper os contratos de patrocínio, de publicidade, ou de merchandising, enfim, se for o caso, mas nessa linha... Quem se sentiu afetado no âmbito E é bem possível que esse tipo de contrato tenha alguma previsão desse gênero, por afetar a imagem, o bom nome, a honra, enfim, do contratante, é possível que haja a rescisão, vamos colocar assim, do contrato por essa falta cometida no caso concreto pelo atleta. Aí pode acontecer um rompimento de contrato ou um processo na área civil, isso? E o processo pode ser justamente para justificar o rompimento ou para cobrar uma multa, uma indenização, seja lá o que for. Doutor Felipe Crisafulli, advogado especializado em direito esportivo do escritório Ambiel Advogados. Prazer conhecê-lo, muito obrigado pelas explicações e bom trabalho ao senhor. Prazer foi meu de conhecer pessoalmente, que da telinha eu já te conhecia, claro. E estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite e por proporcionar esse debate, esse tema que está palpitante aí. E com certeza a gente vai ter novos desdobramentos muito em breve. Com certeza. Agradecendo ao doutor Felipe, que participou hoje do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!